Olá, seja muito bem-vindo de volta. E nessa aula a gente vai aprender a utilizar uma imagem dentro de uma label, tá? Então eu vou abrir mais um arquivo aqui chamado aula04, aula04.py, e a gente vai criar aqui o nosso código para fazer, para exibir a imagem dentro de uma label. Então a gente vai portar aqui o módulo sys, port sys. Vamos fazer de novo para poder praticar, tá? É importante você digitar tudo aí. Então, from PySide6, import, a gente vai importar aqui o qpixmap, PySide6.qtgui, né, qtgui, import o qpixmap, tá? Que ele tá no pacote qtgui aqui do PySide, tá? Que ele vai ser responsável por fazer com que a gente consiga exibir uma imagem dentro de uma label. E a gente vai importar nossas widgets, então PySide6, 6.qt widgets, import. A gente vai importar o QApplication, vamos importar o QLabel, que a gente vai utilizar, e o QMainWindow, para a gente poder exibir a nossa janela, tá? A gente está recriando isso daqui, você já sabe como fazer, mas é bom para a gente poder praticar e relembrar, né? E aí vamos criar a nossa classe principal, que é a nossa classe MainWindow, que vai herdar da QMainWindow, e a gente vai colocar aqui um def_init, que é o método construtor da nossa classe. Ele colocou todo esse monte de coisas aqui, mas nesse caso a gente não vai precisar, que a gente não vai usar nenhum parent por enquanto. Depois eu vou explicar isso para você no detalhe, como é que funciona para a gente interagir com janelas, tá? Então, por enquanto, a gente vai deixar só dessa maneira mesmo, só para ele iniciar e herdar todas as propriedades da nossa janela. Lembra na aula de classe, a gente está ainda herdando todas as propriedades da main window para a gente poder aplicar, tá? E aí, self.window title, né? A gente vai setar, toda vez que a gente vai atribuir alguma coisa aqui no PySide, a gente utiliza o set window title. E a gente vai colocar aqui, vamos colocar aqui imagem. E vamos definir a nossa widget. Widget vai ser igual ao nosso QLabel. Esse QLabel aqui a gente vai colocar o nome de hello. E aí o widget, que é o que a gente definiu a variável, .set pixmap, tá? A gente vai passar pixmap e aqui a gente vai utilizar a propriedade do pixmap. E aí o pixmap ele exige uma imagem do tipo PNG, do tipo JPG, e a gente vai pegar a imagem que eu tenho aqui. No caso, eu salvei uma imagem. Deixa eu ver. Aqui na aula eu vou pegar uma imagem que eu já tenho salvo, que é de um cachorro. Eu vou pegar e eu vou exibir ela. Tá aqui a imagem, eu vou pegar essa imagem e vou exibir dentro do meu arquivo, tá? Vou fechar aqui que é a imagem do meu cachorro, vou colocar ele aqui e vou exibir, tá? E aí, para exibir no centro da tela, a gente vai fazer self.set central widget. Tá? O widget central, a gente vai colocar o widget como que você aprendeu também, tá? A nossa variável widget. E aí, para executar, a gente precisa rodar a nossa aplicação. Então, vamos executar a nossa aplicação. O app vai ser igual ao que application, sys.argv, para ele poder rodar a nossa aplicação. Vamos definir a nossa janela window, que vai ser igual a nossa main window, a nossa classe. Estamos instanciando a nossa classe aqui, main window, para poder rodar. E vamos pedir para exibir a nossa janela, window.show. Ele vai exibir a nossa janela e vamos pedir para rodar a nossa aplicação aqui, app.exec, para executar, tá? Apenas isso, a gente está usando o Pixmap, a gente quer exibir uma imagem, eu usei várias aplicações que eu precisei exibir imagem, você vai usar bastante isso daqui, tá? Tem duas maneiras de você inserir imagens, eu vou mostrar as duas. Você pode usar como background também, depois, mais para frente nesse treinamento, você vai aprender o passo a passo, todas as maneiras de você exibir imagens no Qt. Por enquanto, isso daqui é o suficiente, nessa label a gente vai executar. E olha só, ele exibiu a imagem aqui do meu cachorro aqui, ó. Como que eu faço para ele datar a tela? Porque ele está bem grandão, né? Então vamos diminuir essa imagem aqui. Como que a gente faria? Primeiro, a gente vai vir aqui e importar um KVBox layout para a gente definir um container. Então a gente vai colocar aqui um layout que vai ser igual ao nosso KVBox layout. E esse layout a gente vai adicionar a nossa widget. A gente vai adicionar o nosso widget, que é a nossa label, tá? E aí, na label, ela tem uma propriedade que chama Scale Content. Então, set Scale Contents True, tá? Para ele adaptar o tamanho da minha tela. Como essa imagem que eu peguei é muito grande,
A gente pode pegar uma imagem menor aqui, por exemplo, para eu poder mostrar para você, tá? Mas vamos criar aqui, vamos criar um container que vai ser igual a uma QWidget. Esse QWidget, esse container, a gente vai adicionar add widget container.set widget, container ponto set layout, ó, tava confundindo aqui, vai ser o nosso layout. E aí a gente vai adicionar aqui, em vez da widget, o nosso container. Prontinho, colocamos o container, tá tudo certo. Agora ele deve executar agora responsivo, né? Só que veja, a imagem é muito grande, eu não consigo aumentar mais ela aqui porque ela é muito grande. Eu vou pegar uma imagem menor para você testar e você ver que ela vai escalar ao conteúdo agora, tá? Então eu tenho aqui uma imagem, vou pegar essa imagem, vou apertar o F2, vou copiar o caminho dela, que é PNG, e vou colocar aqui no lugar do cachorro, tá? E aí a gente vai executar uma imagem menor para você ver, olha só. E aí ele vai escalar o conteúdo, olha. Como ele escala o conteúdo? Quando eu consigo ver, olha só, eu vou aumentando e ele vai escalar. Lógico, se a resolução estiver baixa, ele vai perder a resolução. Aquela imagem, ela está muito grande, então eu não consegui aumentar, já é o mínimo dela, ela é enorme. Aqui não, olha, eu consigo pegar essa imagem, aumentar, distorcer, então ele ficou responsivo de acordo com o que eu coloco na minha tela. Veja só, legal, né? Então isso a gente adiciona uma imagem, e se a sua imagem tiver uma boa resolução, você consegue fazer com que ela fique dessa maneira, né? Se eu quisesse utilizar lá do cachorro, por exemplo, e falar que para ficar menor, como que eu faria, né? Posso mudar aqui de novo, vou dar um Ctrl Z, e aí quisesse que ficasse menor, eu teria que definir um tamanho mínimo dele, máximo, né? Set máximo size, tamanho máximo, aí eu vou colocar o tamanho que é definido através do QSize. Então a gente tem que vir aqui e importar o QSize. Import QSize. Vamos importar. E aí eu vou colocar aqui o QSize. E eu vou colocar o tamanho que eu quero essa janela. Por exemplo, 600, né? Aqui 600. QSize ele é inteiro, 600 por 300. E aí sim eu defini o tamanho máximo do meu label. E aí agora sim ele ficou menor, olha só. E aí eu consigo aumentar, mas ele fica nessa proporção aí porque eu defini o tamanho máximo para ele, né? Então se eu colocar aqui 500, 700, olha só, agora ele ficou um pouco melhor, só que eu defini o tamanho máximo para ele. Então se eu aumentar aqui, ele vai ficar com esse espaço em branco, a não ser que eu seja centralizar ele no meio da tela, tá? Então esse é o problema aqui quando a imagem é grande e você quer redimensionar ela, e aí ela fica dessa maneira aqui. A gente consegue centralizar esse layout para que ele fique no meio da tela. Como que a gente faz isso? Vou te mostrar agora. A gente vai vir aqui e pedir para alinhar o layout ao meio da tela. Como que a gente faz? A gente vai vir layout.setAlignment, e aí vamos colocar aqui, vamos colocar o qt.alignment, qt.align, deixa eu ver, set alignment, não tá dando autocomplete, mas vamos digitar aqui, que é o center, tá? Align center, seria isso. Vamos executar aqui e ver se não vai ocorrer nenhum erro. E aí sim, deixa eu ver se ele vai alinhar, olha só. Então agora ele alinhou ao centro nossa label, né? Só maximizar aqui, por exemplo, ó, a imagem ficou ao centro organizada, mas ele fica com essas bordas aqui, tá? Então esse é o problema, quando a imagem tem essa resolução. Então você consegue criar o layout. Se você tiver uma imagem com uma resolução menor, você consegue aumentar e diminuir, ela vai perder um pouco o foco, mas nesse caso ele conseguiu fazer com que fique certinho aqui a nossa imagem no centro da tela. Então para alinhar, você vai colocar o Align Center, aqui ele não deu autocomplete no QT, não esqueça de importar o QT aqui, se não tiver importado, o meu importou automaticamente, tá? Então dessa maneira que a gente inclui uma imagem no nosso QLabel, tá? Então na aula seguinte a gente continua, te vejo lá, até logo!